sabem que os trabalhos acadêmicos, em geral, tanto TCC, né, quanto dissertação de mestrado, quanto tese de doutorado, tem uma sequência básica e tem partes básicas, né, que a gente chama de elementos do trabalho, seja qual o tipo de trabalho acadêmico for, né. Esses elementos, eles são divididos, pessoal, em 3 partes, né? Então, os trabalhos acadêmicos, em geral, eles são divididos em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de elementos pré-textuais, tá? Que são todas aquelas informações que vêm antes do teu texto propriamente iniciar, né? Então, são todas as partes antes do desenvolvimento, da parte do desenvolvimento do trabalho, né? O desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos geralmente começa com a introdução. O primeiro item é a introdução, né? Então, tudo que vem antes dessa página, dessa primeira página da introdução, nós consideramos como elementos pré-textuais, certo? Aí, nessa parte central do desenvolvimento, a parte textual mesmo, que eu falei que começa pela introdução, então nós chamamos de texto, simplesmente, ou de parte do desenvolvimento do trabalho, né? Nesse texto ou desenvolvimento do trabalho, vai entrar o quê? A introdução, material e métodos, os objetivos, que normalmente vem junto com a introdução, os resultados, a discussão e a conclusão, né? Em geral, é isso que entra. Aí, depois dessa parte central que nós chamamos de texto ou desenvolvimento, né? Que tem todas essas subpartes que eu citei, vem o que nós chamamos de elementos pós-textuais, né? Que vem depois, após o texto, após o desenvolvimento. Que, na verdade, são todas as partes finais do trabalho, incluindo as referências, né? Então, elementos pós-textuais aqui entra as referências, glossário, né, se for necessário, apêndices, anexos e alguns índices. Tudo isso, se for necessário. Então, tudo isso são os elementos pós-textuais, fazem parte dos elementos pós-textuais. E existe uma forma específica e uma sequência específica, né, para a gente colocar, então, todas essas partes, sejam elementos pré-textuais ou elementos pós-textuais, compondo o trabalho, no trabalho. Isso tudo que eu vou mostrar para vocês, né, e como que é essa sequência, qual parte vem primeiro, qual parte vem depois, e como que isso deve ser colocado, é seguindo as normas da ABNT, tá, pessoal? Que são as normas que nós estamos seguindo, que a UTF está seguindo para os trabalhos acadêmicos, certo? Se você pegar uma outra norma mundial, ou uma norma de outra universidade, por exemplo, que não siga a ABNT, tudo isso pode ser diferente, né? Essas sequências desses elementos pode ser diferente. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje, obviamente, é o que se espera de um trabalho que siga as normas da ABNT. Então, essa composição desses elementos pré-textuais e pós-textuais, que eu também vou mostrar hoje para vocês, é tudo de acordo com as normas vigentes da ABNT, ok? E depois das referências, nós temos os chamados elementos pós-textuais, ou seja, aqueles que vêm depois do texto, né? Que são os apêndices e os anexos. Eu até acho que já tinha comentado com vocês na aula passada sobre eles. Existem diferenças, tá, pessoal, entre apêndice e anexo. E isso vocês precisam entender bem o que é um, o que é outro, porque provavelmente vocês vão ter que colocar. Acho que principalmente quem trabalha com área de educação, que vai fazer questionário, essas coisas, vai precisar colocar, tá? Então, o que é um apêndice? Um apêndice é um elemento que o próprio autor criou, né? Então, é o teu questionário que você elaborou e que você aplicou, a cartilha que você fez, né? É o jogo que você elaborou, o mapa conceitual, as perguntas, é a aula que você criou, tudo que você criou, né? Ou para fazer,
o seu trabalho, para desenvolver o seu trabalho de TCC, ou para, como produto dele, certo? É um apêndice, que você vai colocar, então, como um apêndice. E o anexo? O anexo é algum elemento de autoria de outra pessoa ou de órgão que você, ou outro órgão, né, que você utilizou no seu trabalho. Então, por exemplo, eu fiz com os alunos, vou usar um exemplo da educação, né? Eu fiz com os alunos um trabalho em torno da lei, de uma lei de meio ambiente, lei da água, por exemplo, né? E você quer incluir essa lei, mostrar para o leitor essa lei, quer incluir o texto da lei, né, no seu projeto. Afinal, você usou com seus alunos. Então, essa lei você vai colocar como anexo. Lá no final, você vai usar como anexo, tá? E daí você vai colocar a página inteira daquela lei, de onde você tirou da internet, ou no formato de PDF também, a forma como você usou com seus alunos. Isso é um anexo, né? Ou qualquer outra coisa que você precisou e que não foi de sua autoria, mas que você precisou no trabalho, você vai colocar como um anexo. Voltando um pouquinho, pessoal, aqui como apêndice pode incluir-se também tabelas de dados, né? Então, por exemplo, você usou vários dados e no corpo do seu trabalho você apresentou esses resultados, esses dados, sob a forma de gráfico, né? Mas você quer mostrar os dados reais, um número real, tá? Então, você pode criar, por exemplo, uma tabela, ou incluir como anexo, como apêndice, porque foi algo que você fez, né, que você criou lá essa tabela, ou você pode baixar simplesmente a tua planilha do Excel, contendo esses valores, esses dados, mas como essa planilha foi você que criou, então isso vai como apêndice, tá? Vai como uma imagem lá da sua planilha, como apêndice, ou você joga todos esses dados numa tabela, tá? Então, você pode fazer trabalhos que são mais voltados para a biologia, por exemplo, você pode fazer isso também, ok? E daí entra como apêndice. E como que a gente apresenta isso, né? Então, tanto apêndice quanto anexo, eles devem ser inseridos depois das referências, tá? E cada elemento vai ter uma folha de apresentação própria e anterior ao próprio elemento, né? Então, assim, ó, por exemplo, aqui usando o apêndice, os apêndices sempre vêm antes dos anexos. Tem trabalho que tem tanto apêndice quanto anexo, tem as duas coisas, né? Então, quem que vem primeiro? Sempre o apêndice. Primeiro os apêndices e no final os anexos. Então, numa das páginas lá, uma página sozinha, né? Você vai criar o título, que deve ser centralizado, tá? E deve ser colocado bem no meio da página, tá? Na região intermediária aqui da página, certo? Você vai colocar lá, ó, apêndice A, tracinho, questionário de pesquisa, né? Se você tiver mais que um apêndice, aí você dá elenca aqui por ordem alfabética, atribui essas letras, né? Apêndice A, apêndice B, apêndice C. Melhor usar A, B ou C, mas pode ser usado 1, 2 e 3, também não tem problema. Isso se você tiver mais que um. Agora, se você tiver só um, aí você só coloca apêndice, né? A palavra apêndice aqui também vem em maiúscula, negritado, né? E aí você vem tracinho e põe o título daquele teu apêndice. Então, esse apêndice aqui é o questionário da pesquisa que eu fiz, é o questionário para os alunos do ensino fundamental, né? Ou é a planilha do Excel contendo os dados brutos do trabalho. O nome você que vai dar, lógico, conforme for aquele apêndice, né? E essa será a página de apresentação. Você vai colocar essa informação. O título aqui, ele é diferente, ele não é negritado, não é maiúsculo, é só a primeira letra ou a segunda que é maiúsculo. Então, isso aqui vai depender do que é o título do seu apêndice, certo? Mas ele é mais simples, né? Basta que você siga esse exemplozinho aqui, tá, pessoal? Então, vai ter uma página contendo só essa informação que fica bem no centro da página e a próxima já vai ser o teu questionário, exatamente como você aplicou com os alunos ou a planilha do seu Excel, o que for, tá?
O apêndice A, ele pode ter 1, 2, 3, 4 páginas, quantas forem necessárias, não necessariamente só uma, certo? E é assim que insere. Se tiver mais que um apêndice, tiver um apêndice B, por exemplo, você vai apresentar ele numa página separada e joga ele depois nas próximas, tá? E com os anexos é a mesma coisa. Você vai criar, então, uma página de apresentação para o anexo, vai escrever lá, anexo A, tracinho, aí aqui você tem que colocar exatamente o título do teu anexo, né? Direitos autorais, lei número tal, tal, tal. Aqui coloquei só um pedacinho, mas aqui, se for uma lei, por exemplo, você coloca todo o cabeçalho que informa o nome dessa lei, direitinho, certo? E na sequência você coloca o texto da lei. Se tiver mais que um, vai colocando anexo A, anexo B, C. Se não tiver, só tiver um, você só coloca anexo, né? Mas se tiver mais que um, todos eles precisam ter a sua capinha respectiva, uma folha separada, antes da inserção, né, do próprio anexo. Certo, pessoal?